Olá, guerreiras, bom dia! Nós estamos aqui mais uma manhã muito especial e hoje nós não vamos falar de uma mulher inspiradora apenas, nós vamos falar de algumas mulheres inspiradoras. Algumas estão no Antigo Testamento e outras no Novo Testamento. Eu quero lhe convidar a você pegar a sua Bíblia, a sua caneta, o seu papel. Eu vou passar para vocês a referência bíblica de cada uma delas e durante o dia vocês estarão se aprofundando e o Senhor vai trazer a revelação que vocês necessitam, amém? Nós vamos iniciar falando das parteiras hebreias, Sifra e Puá. Elas estão lá em Êxodo, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 22. Faraó, rei do Egito, dá uma ordem às parteiras hebreias, Sifra e Puá, que no momento que elas fossem fazer o parto das hebreias, se elas vissem que o filho era menino, elas deveriam matar. E se fosse menina, que poderiam deixar viver. Isso porque a nação estava se tornando forte e poderosa por conta do nascimento dos meninos, porque quando eles cresciam, eles iam para a guerra, faziam serviços que nós, mulheres, não poderíamos fazer. Bom, a verdade é que elas não fizeram como o Faraó as ordenou, elas temeram ao Senhor e Faraó então vai procurá-las e elas falam, olha, nós não fizemos conforme você disse, porque quando a gente chega para fazer o parto, as hebreias, elas não são como as egípcias, elas são mulheres vigorosas. Quando a gente chega para fazer o parto, elas já deram à luz. Mas isso não era verdade. Isso foi a forma como elas encontraram para falar com Faraó, porque elas não estavam fazendo aquilo que Faraó havia mandado, porque elas temiam ao Senhor. O Senhor então se agrada da posição das parteiras hebreias e a Bíblia vai dizer que ele constituiu família a elas. Bom, nós vamos falar agora de uma segunda mulher inspiradora, nós vamos falar agora de Ana. Quem não conhece Ana? Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, ela era estéril e Eucana também tinha por mulher Penina. E a verdade é que Penina vivia confrontando e atormentando a Ana porque Ana não podia gerar. Um belo dia, Ana, ela se isola para poder orar ao Senhor. Então Eli, o sacerdote, vendo Ana orando, ele não via as palavras saírem da boca de Ana, ele via apenas Ana mexer os seus lábios e ele então acha que ela está embriagada. E ele vai falar com Ana e Ana fala, não, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito porque eu não posso gerar. Ele então coloca as suas mãos sobre a vida de Ana, a abençoa e ela faz um voto com o Senhor. Ela diz, se o Senhor me der um filho homem, ele então será nazireu, consagrado ao Senhor. E assim acontece, ela engravida e ela tem um filho que se chama Samuel. Nós conhecemos Samuel, conhecemos muito bem Samuel. E então ela se alegra e se regozija diante do Senhor e a promessa do Senhor ela se cumpre. A verdade é que hoje nós não podemos ter uma família como a família de antigamente. Nós não podemos constituir bigamia, que é o homem ter mais de uma mulher. E isso antigamente acontecia. Isso trazia frustrações, desgastes para dentro da família. Havia uma rivalidade, porque como nós vimos aqui, Ana não podia gerar, Penina podia, e Penina atormentava Ana, porque Ana não podia dar filhos a Eucana. E eu quero falar um pouquinho agora também sobre Raquel. Raquel, ela também não podia ter filhos. E você anote aí no seu papel, tá lá em Gênesis, capítulo 29 e 30, a história de Raquel. Raquel, ela casa com Jacó. Raquel, ela está cuidando das ovelhas do seu pai. Quando ela tem um encontro com Jacó, eles se apaixonam e Jacó então procura o seu pai Labão e o seu pai fala, se você quer casar com a minha filha, você vai ter que trabalhar aqui durante 7 anos. E assim acontece, mas chegado o dia do casamento, Jacó constata que na verdade ele não recebeu a Raquel, ele recebeu a Lia, a irmã mais velha de Raquel. E ele então vai falar com Labão, seu sogro, e Labão fala, olha, se você quer ter Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos, porque nós damos primeiro a filha mais velha para casamento e depois a mais nova. E assim acontece, e ele trabalha por mais 7 anos, e ele diz que tamanho era o amor que ele tinha por Raquel, que ele não observou todo esse tempo. Os dias pareciam ser curtos diante desse amor. E Lia também atormentava Raquel, porque Raquel não podia gerar. Mas o Senhor visita
a Raquel, visita o ventre de Raquel, e Raquel então dá filhos a Jacó, Benjamim e José. Amém? Que o Senhor possa estar aí falando no seu coração. Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre Miriam. Miriam, irmã de Moisés e de Arão. Está aí na sua Bíblia, anote, lá em Êxodo, no capítulo 15, no verso 20 e verso 21, nós vamos ver a respeito de Miriam. Miriam, ela era uma adoradora, profetisa, uma mulher de liderança. Ela liderou as mulheres através da música, da dança e diversos ali de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, no momento em que eles conseguem passar pelo Mar Vermelho ileso e assim derrotarem o exército inimigo. O povo de Israel então tem a vitória sobre o exército de Faraó. Amém? Que Deus possa estar aí também falando ao seu coração através da vida de Miriam, uma mulher de liderança, uma mulher de coragem, uma mulher forte. Ela também que ajudou ali a salvar o seu irmão Moisés no momento em que ele havia sido colocado no cesto ali sobre o rio, porque ele iria ser morto também por Faraó. E nesse momento, então, ela acompanha todo esse processo e ela ali, como um ato heróico, pega o seu irmão e entrega o seu irmão para que a sua própria mãe possa, então, cuidar dele como sendo serva daquela casa. Amém? Bom, quero falar um pouquinho sobre Lídia, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 14 e 15. Lídia, ela foi uma mulher temente a Deus, ela era uma mulher de oração. Quando o apóstolo Paulo, ele chega no templo, ele vê um templo de oração e ele chega ali para pregar a mensagem de Jesus, ela então está ali orando e ela prontamente abre o seu coração para receber as palavras do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então a batiza e a Bíblia vai dizer que através da conversão de Lídia a Jesus Cristo, a receber a mensagem que Paulo trazia acerca de Jesus Cristo, toda a casa dela também é alcançada e ela então hospeda o apóstolo Paulo em sua casa, ou seja, uma mulher que através da sua vida, através da sua conversão, trouxe também a salvação para toda a sua casa. Bom, queria falar um pouquinho de Trifena e Trifosa. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessas duas mulheres maravilhosas e a Bíblia ela é muito breve para falar delas. Está lá em Romanos, capítulo 16, no verso 1, e diz: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre elas muito brevemente nesse verso, mas diz que elas trabalhavam no Senhor, e eu acredito que, vindo da parte do apóstolo Paulo, elas realmente foram mulheres que inspiraram, mulheres que cooperaram com a obra de Deus, e por isso elas têm aqui um pedacinho da Bíblia mencionando o nome delas. Talvez seja você, talvez você esteja mais por trás dos bastidores, talvez as pessoas elas não te conheçam, mas você exerce um papel muito relevante, é uma grande cooperadora da obra do Senhor, e fica aqui a minha menção e gratidão sobre a sua vida, amém? E também quero falar da mãe de Rufo, que está lá em Romanos, capítulo 16, verso 13. Talvez você nunca tenha ouvido falar da mãe de Rufo. O apóstolo Paulo não fala do nome dela, o apóstolo Paulo menciona ela como a mãe de Rufo, e ele diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim. Uau! Ele diz que a mãe de Rufo tem sido também uma mãe para ele. Eu acredito que aquela mulher, ela era uma mulher de Deus, uma mulher muito inspiradora acerca da vida também, sobre a vida também do apóstolo Paulo, porque ele vai dizer que ela era como uma mãe para ele, ou seja, imagina ele mencionar que aquela mulher era uma mãe para ele, o apóstolo Paulo, um homem em que nós temos total referência sobre ele na Bíblia, e ele vai dizer que aquela mulher ela era muito relevante para ele e ele a reconhecia como uma mãe, uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, que com certeza através da sua vida ensinou muito ao apóstolo Paulo, mesmo não sendo a sua mãe biológica, amém? Que o Senhor possa te abençoar, que você possa ficar aqui com essas mulheres inspiradoras, e eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar
rapidamente, para que o Senhor venha lhe dar a inspiração que você precisa nesse dia através da vida dessas mulheres. Senhor, eu quero te apresentar agora a vida de cada mulher que está aqui comigo, diante desse estudo, diante dessas mulheres inspiradoras. Que o Senhor venha no decorrer do dia ministrar o coração delas, trazer a elas, ó Pai, a revelação que elas precisam. Tantas mulheres inspiradoras nós estudamos, nós mencionamos, nós falamos nesses dias e nós queremos entregar nesse momento a nossa vida em Tuas mãos e pedir, Pai, para que a unção que estava sobre a vida de cada uma delas venha sobre as nossas vidas. Cada uma delas tem algo a nos ensinar, tem algo de particular que nós precisamos também viver e que nosso coração possa estar aberto, o nosso entendimento possa estar aberto para que nós possamos, ó Pai, reter tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesses dias através da vida dessas mulheres tão inspiradoras. Bom, um grande beijo, Deus te abençoe. Foi maravilhosa essa jornada que nós estivemos aqui juntas falando dessas mulheres inspiradoras. E nós vamos encerrar por aqui essa jornada, mas nós vamos continuar falando de algumas mulheres inspiradoras, mas agora na vida real. Mais tarde eu vou estar compartilhando com vocês, eu vou fazer um vídeo e nós vamos dar sequência a essas mulheres inspiradoras agora através da sua vida. Agora vai ser a história da vida real, tá bom? Um grande beijo, Deus te abençoe, obrigada por todas que estiveram comigo, por vocês terem compartilhado dessas mensagens no decorrer dessa quarentena, que o Senhor possa trazer sobre vocês aquilo que vocês necessitam. Vocês foram grandes parceiras, grandes amigas, propagando o Evangelho através dessas mensagens. Eu tenho certeza que o Senhor tem se agradado, porque você tem sido uma grande cooperadora da obra do Senhor. Um grande beijo, Deus te abençoe e até mais tarde.